Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu orçamento financeiro completo aqui nos Estados Unidos, todas as entradas, as saídas, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei, aonde que eu gastei e quanto que eu consegui investir. Esse mês de março foi um mês recorde para mim, tanto de entrada de dinheiro quanto de saída. Teve algumas surpresas que eu vou mostrar para vocês, então a gente vai fazer o fechamento do mês de março e vamos fazer o orçamento pro mês de abril. Mas antes disso, para quem não me conhece, dando um pouco aqui de contexto para vocês, meu nome é Alberto Mona, eu tenho 30 anos, eu moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos, eu fiz faculdade aqui, estagiei, trabalhei, já trabalho aqui há anos, então eu amo falar de finanças pessoais, organização financeira, então a gente vai entrar aqui no meu budget de março, já começando aqui e mostrando a minha planilha de Excel, onde eu tenho aí todos os custos, despesas, entradas, saídas, e aqui uma visão geral do que aconteceu em março. Então, 55% do dinheiro que entrou, eu consegui investir, então eu estou muito feliz com isso. Meu objetivo é conseguir investir mais de 50%, então esse mês foi 55%, muito legal. As contas fixas ficou aí em 13%, e as contas variáveis que me chamou muita atenção, teve surpresa aí que eu não esperava, me pegou desprevenido, então foi aí 32%. Se a gente investigar aqui cada um desses, começando pelas contas fixas, né? Aluguel foi $900, então sem novidades. Energia, eu acabei de me mudar para uma casa nova aqui em Wisconsin, que é um estado bem no norte dos Estados Unidos, muito frio, então a conta de energia aqui é muito alta. Eu achava que a conta ia ser aí mais de $200, mas acabou sendo aí 163. Meu telefone é $75, então não mudou muita coisa. Wi-Fi normalmente é $70. O contrato que eu fiz é de $70, mas eu acho que como eu comecei o serviço no meio do mês, eles só me cobraram $20 nesse mês de março. Spotify, Amazon Prime, sem novidade. Meu jiu-jitsu também, sem novidade, aí 125. Academia, eu comecei uma academia que eu, de novo, acabei de me mudar aqui para esse estado, então teve muita mudança, muita coisa de casa. Academia, eu comecei a academia nova, teve um initiation fee que não vai ter mais, então daqui para frente esse custo de academia deve cair para todo mês aí uns 60, acho que até menos, $60. Eu comprei também um consolidador de carteira para os meus investimentos, então foi $45, que não estava no meu orçamento, né, por isso que aqui é zero, $45. O Adobe, que agora que eu sou youtuber, né, tô tentando, pelo menos, eu preciso de um software para fazer edição dos vídeos, então esse software que eu comprei vai me custar aí $23 por mês. O seguro do carro foi $600, eu nem imaginava isso. Na verdade, o que aconteceu aqui? Eu usava o carro da empresa. Então a empresa me deu um carro que eu não tinha que pagar o seguro do carro, eu não tinha que pagar a gasolina do carro e eu não tinha que pagar financiamento de carro. Então o meu custo de transporte era zero. Mas a empresa mudou isso. Eles falaram pra gente que a partir de abril a gente vai começar a receber um allowance e não vai ter mais o carro da empresa. Então eu vou receber mais, mas eu não vou ter mais esse benefício do carro. Mas se eu quisesse comprar o carro da empresa com um desconto, eu poderia. Então eu optei por comprar o carro que eu estava usando da empresa, porque eu não queria fazer car shopping, ir em dealership e me preocupar com o carro e tudo mais. Aquele carro eu já usava há mais de um ano, então eu sabia que é um carro bom, não é um carro super fancy. Então eu tive que comprar o seguro do carro, que foi aí $600 para os próximos 6 meses, e tive que comprar o carro à vista. Então por isso que o meu custo variável, vocês vão ver aqui, subiu muito, porque eu não esperava que eu ia ter que comprar um carro no mês de março. Também tivemos $2.000 que eu mando todo mês para minha família, então foi um pouquinho mais aí, porque tem taxa, tem imposto e tudo mais. Então, no total, eu imaginava que os meus custos fixos no mês de março iam ficar em $3.700, mas
o valor atual foi 4.300, né? Teve aí algumas coisinhas que mudaram. Se a gente olhar agora esses gráficos, é uma outra maneira da gente analisar os custos fixos. Então a gente percebe que a minha maior despesa aqui é com a minha família, então 50% dos custos fixos é para minha família. Depois disso, o meu aluguel, um pouquinho a mais de 20%. O seguro do carro foi bastante coisa esse mês e o resto é muito pequeno, né? 0, 5, 3% dos custos mensais. Se a gente olhar agora as contas variáveis, então, começando por groceries, né? Supermercado, puta que pariu. Eu orcei aí $500 por mês em supermercado e eu acabei gastando $700, mas vamos até olhar aqui. Eu acho que isso aqui está incluindo, vamos olhar aqui, groceries. Né, eu fui bastante no Costco e no Walmart, aliás, só nesses. Então vamos ver se está batendo aqui, $722, 722. Mas eu comprei muita coisa para minha casa no Costco. Comprei sofá, comprei cafeteira, então não tem só comida nesse valor aqui, tá? Então $722 foi um pouco a mais, mas inclui aí não só a comida. Food and drinks, isso aqui é restaurante, né? Eu queria não ter ido em nenhum restaurante no mês de março, mas quando eu estava indo trabalhar, às vezes eu esqueci de levar a minha marmita. Eu tive que ir nos restaurantes e gastar aí dinheiro, tudo bem. Shopping, que é o próximo aqui, eu imaginei aí uns $600, porque, de novo, eu estou me mudando, então tem muita coisa que eu estou comprando aqui para minha casa de mudança e tudo mais. Então foi bem menos do que eu imaginei, foi aí $300 ao invés de $600. Extras, coisas que eu botei aí também para mudança e tudo mais, foi $500. De orçamento eu acabei gastando só 230, então muito bom. Travel, isso aqui são viagens, né? Eu vou muito para o Brasil, então a cada um mês e pouquinho eu vou para o Brasil, então tem muita passagem, tem muito Uber, tem as despesas da viagem, então eu tento fazer um orçamento mensal aqui para capturar esses custos. Nesse mês eu gastei muito a mais do que eu orcei, porque eu comprei 2 passagens para o Brasil, então tá explicado aí porque $2.200. E aqui a minha surpresinha do mês, de novo, o carro, que eu não estava no meu orçamento, eu não imaginava que eu ia ter que comprar um carro no mês de março. Então eu comprei o carro da empresa e foi aí $7.500. Só o carro representa aí 70% da minha despesa variável, né? Então aqui a gente consegue perceber também, né, a grande diferença do meu orçamento para o valor que eu realmente gastei. Isso aqui é muito por conta do valor do carro e dessas passagens que foi muito a mais do que eu imaginava para esse mês de março. Então, se a gente olhar aqui também nos gráficos, a gente consegue perceber alto valor do carro e das viagens. Se não fosse por isso, e eu pretendo que no mês de abril seja assim, o meu custo variável ia baixar muito, né? Então aqui está aqui o valor que eu tinha orçado para o mês de março, aí $5.600, e o valor que eu acabei gastando, né? Quase o triplo desse valor, muito por conta aí de novo do carro, do seguro, das passagens que eu comprei. Aqui, galera, tá simplesmente tudo que entrou e saiu, na verdade, mais do que saiu, né? O money out da minha conta. Né, eu pego o extrato do banco, tanto da checkings, da savings e do cartão de crédito, coloco tudo aqui, então aqui eu consigo já botar por categoria, então contas fixas, se a gente colocar aqui, mostra tudo para mim, Amazon, bills, consolidador, família, academia, jiu-jitsu, aluguel, seguro do carro, Adobe, Spotify, telefone. Se a gente entrar aqui nas contas variáveis também, a mesma coisa, o valor do carro aqui, que aliás eu tive que pagar 2 vezes o wire fee transfer, então $50 aí que eu não deveria ter pago, mas tudo bem. Extras aqui, umas contas que eu tive que pagar extras. Aqui os restaurantes que eu fui, Chipotle, Five Guys, Firehouse Sub,
Chipotle de novo, supermercado, então bastante Costco e Walmart. Aqui, pelo amor de Deus, hein? Quanta coisa da Amazon, ainda bem que a gente é investidor sócio da Amazon. Então, bastante coisa da Amazon. Esse mês eu comprei muitos presentes para minha filha, para minha esposa, para mim, coisas da casa. E aqui as passagens, $1.025 na Air Canada, $1.050 na United e 128 no Spot Hero, que é onde eu vou parar o carro quando eu for para o aeroporto. Então tá aqui, essa aqui é a tabela que eu uso para destrinchar o meu cartão de crédito e as minhas contas aqui nos Estados Unidos para saber exatamente onde foi o meu dinheiro. Se a gente entrar agora, vamos olhar aqui, ó, as entradas, que é o mais legal, na verdade, né? Entradas. Eu tive alguns refunds, né? Então eu tenho uma Health Savings Account com o meu empregador. Então isso é muito legal porque tanto eu quanto a minha empresa colocam dinheiro nessa Health Savings Account e eu consigo usar para pagar despesas relacionadas à saúde, despesas médicas. Então toda vez que eu uso o cartão, eu recebo um refund. Então é isso aqui, esse Health Savings Account Refund. Investimentos que eu fiz na Robinhood, que é a corretora que eu uso aqui nos Estados Unidos. Então dá para ver, foi bastante coisa, a gente vai ver aqui. Tiveram alguns outros refunds esse mês. Aqui o meu salário mensal. E, galera, já vamos entrar aqui nessa tabela aqui que fica mais claro aqui o que aconteceu. Então, eu sou pago 4 vezes por semana, tá? O meu paycheck tá variando um pouquinho aí, que tá tendo essas mudanças na empresa de entra allowance, sai allowance, imposto. Eu tava na Califórnia, agora eu tô em Wisconsin, então tá mudando um pouco, mas normalmente é um valor fixo por semana. O meu orçamento aqui que eu tinha feito e o que realmente entrou. Então dá para ver que mudou um pouco. Então eu recebi aí $3.100 na primeira semana, na segunda semana 2.800, na terceira 2.300, na quarta semana 2.200. Então eu acho que agora com essa allowance entrando para o mês de abril vai mudar um pouco, vai ser aí, imagina, uns 2.500. Health Savings Account Refund, $232. Tax Refund, galera, eu recebi muito tax refund. Eu que gosto de overpay my taxes, né? Eu pago normalmente um pouco a mais na minha W2 aqui nos Estados Unidos, para no final do ano ou no ano seguinte, quando eu faço os meus impostos, normalmente eu recebo dinheiro do governo, foi o que aconteceu para o ano de 2025, então eu recebi muito tax refund de volta, então muito feliz, quase aí $13.000 que eu recebi esse mês, fez muita diferença para mim, esses $13.000. Alguns refunds aqui, normalmente da Amazon, coisas que eu retornei para ela e eles debitaram na minha conta. E o bônus da minha empresa, que eu recebi um bônus de $10.000, mas after tax o bônus foi de $6.700. Então a gente estava programando uma entrada de quase $35.000 e a nossa entrada foi de quase $31. É muita coisa, foi o mês recorde para mim. Eu nunca recebi tanto dinheiro aqui nos Estados Unidos, então muito feliz com isso. Se a gente olhar a parte dos investimentos, tá até engraçado de olhar isso aqui, né? Eu imaginava que o 401k eu ia investir aí $360, mas eu aumentei a minha contribuição para o meu 401k, que é uma previdência privada aqui com a minha empresa. Então eu coloco X% e a empresa faz o matching até 4%. Então esse mês de março eu investi $500 na minha previdência e o Roth IRA, que também é outro tipo de previdência aqui, que é post-tax, né? Então eu consegui investir aí $320 na minha Roth IRA. Já nos investimentos, né, eu imaginava que eu ia conseguir investir aí quase $28.000, porque eu não imaginava que eu ia ter que comprar um carro, seguro, passagem aérea, um monte de coisa que aconteceu esse mês que eu não imaginava. Então o valor real que eu consegui investir esse mês foi aí $18.000, é muita coisa, eu estou muito feliz com esse valor. Então se a gente somar
a minha previdência privada aqui nos Estados Unidos e o valor que eu consegui investir na corretora, a gente chega aqui nesse total de 18 mil dólares, 830, é muita coisa, muito feliz. Não é uma coisa recorrente, aliás, a gente já pode olhar aqui pro mês de abril e fazer o nosso orçamento aqui pro mês de abril. Então, em abril, galera, vamos começar aqui pelas contas variáveis. Eu imagino que as minhas contas variáveis vão ser infinitamente menor do que o que aconteceu em março. Como eu vou para o Brasil em abril, eu vou ficar uma semana no Brasil, eu vou colocar aqui as minhas despesas com viagens em 1.500 dólares, tá? Então, o total das contas variáveis vai ser aí 2.700 dólares, que eu estou programando que vai acontecer. Das contas fixas, eu imagino que a gente vai realmente gastar esses 3.600 aqui, porque esses valores não devem mudar muito do mês de março para o mês de abril, tá? Se a gente olhar aqui as entradas, né, como eu disse, com essa nova allowance que eu vou receber, eu tô achando que depois de impostos, o meu weekly paycheck vai ficar aí em 2.500 dólares. Não vou botar nada para o HSA refund. Tax refund já teve, não vai ter mais esse ano, então vai ser zero. Refunds também, vou botar zero. E o bônus já teve, então vou botar zero. Então, no mês de abril, o que eu estou orçando aqui de entrada para mim vai ser 10 mil dólares, tá bom? Investimentos. Se a gente. Esses valores aqui deveriam ser zero, que são os valores atuais. Investimentos no 401k atualmente está entrando 130 dólares por mês, que já sai do meu paycheck, então eu nem vejo esse dinheiro. No Roth IRA são mais 50 dólares por semana, então 200 dólares. E se a gente fizer a conta aqui, né, esse aqui é o orçamento, lembrando. Se a gente fizer a conta da entrada menos a soma das saídas, é esse valor que eu estou mostrando aqui de 3 mil dólares, que é aí que eu vou conseguir investir na minha corretora. Eu quero aumentar muito esse valor, eu quero, né, que seja, como eu disse, 50%. Então, se eu estou ganhando 10 mil dólares, eu quero conseguir investir todo mês no mínimo 5 dólares. Mas vamos ver aqui, vai ter outras despesas em abril também, mas eu imagino que esse valor aqui a gente vai conseguir chegar. Então é isso, galera. Essa é a visão geral aqui do meu orçamento financeiro aqui nos Estados Unidos. A gente viu o que aconteceu no mês de março, mês recorde, mas várias surpresas aí no mês de março. E a gente fez o orçamento de abril. É muito importante, se você quer investir melhor, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar financeiramente. Então eu gosto de fazer esse fechamento e esse orçamento uma vez por mês, no mínimo, mas ao longo do mês eu vou fazendo os updates. Então é muito importante que você faça a mesma coisa. Me diz aí no comentário se você tem uma planilha de Excel, que você está fazendo todo o tracking das suas contas, das suas despesas, das suas entradas de dinheiro. É muito importante você fazer isso. O que você achou da minha maneira aqui de fazer o orçamento? Me diz também o que você achou da minha maneira aqui, da minha planilha de Excel, se você acha que tá boa, que tá ruim, que dá para adicionar alguma coisa. E é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Abraço.